Olá, irmãos e amigos que acompanham aqui o canal. Então a gente está de volta com mais um vídeo da nossa série sobre a ética cristã, do Norman Geisler. E agora a gente vai para o capítulo 4, vai tratar sobre o generalismo. Esse vai ficar só em um vídeo mesmo, até porque não é um capítulo muito longo, dá para a gente entender facilmente aqui as posições deles, né, as suas teses, e depois a crítica que o autor vai fazer a esse posicionamento. Então, o generalismo, né, em resumo, o que ele é? É uma oposição, como o nome já diz, que ele vai generalizar várias normas, né, e leis, mas sem ter um absoluto. Então, iniciando a leitura do capítulo. As posições éticas podem ser divididas em duas classes abrangentes: aquelas que acreditam em regras éticas obrigatórias e aquelas que não acreditam, como o antinomismo. O primeiro grupo pode ser dividido entre aqueles que acreditam que existem leis éticas universais obrigatórias e aqueles que acreditam que a obrigatoriedade é apenas geral. Esta última posição é chamada de generalismo, e entre os adeptos tradicionais dessa visão nós vamos encontrar os utilitaristas. Principais teses do generalismo. Utilitaristas não são antinomistas, uma vez que acreditam no valor de leis éticas como elementos que auxiliam o indivíduo a determinar que tipo de ação irá provavelmente proporcionar o maior bem para o maior número de pessoas. Por outro lado, os utilitaristas não são absolutistas, pois, de um modo geral, eles negam a existência de leis morais universais obrigatórias que expressam valores intrínsecos. É verdade que alguns utilitaristas, por exemplo os adeptos do utilitarismo normativo, dizem que regras não devem ser quebradas, mas isso só acontece por causa do valor extrínseco que existe no bom resultado de se manter essas regras. A regra deve ser mantida não porque seja intrinsecamente errado praticar o ato proibido, mas sim porque, ao se adotar uma exceção a qualquer lei ética, tal ato se constitui uma prática que conduz a um mal maior do que um bem. Em outras palavras, o ato não é julgado pelo seu valor intrínseco, e sim pelos seus resultados. Até mesmo os utilitaristas que valorizam as regras não possuem normas universais no sentido deontológico. Até agora, isso não significa que utilitaristas não possuem absolutos. Eles podem ter fins absolutos, mas reivindicam não possuir normas absolutas. Eles podem possuir um absoluto ou resultado último mediante o qual eles julgam todas as ações, mas eles não confessam possuir nenhuma regra absoluta que capacite o indivíduo a realizar esse fim supremo de produzir o maior bem para o maior número de pessoas. Então a gente acaba voltando ali ao utilitarismo, que é a posição que defende fazer aquilo que traz o maior bem para o maior número de pessoas, né? E eles estão dentro do generalismo, porque eles não são anarquistas, né, como os antinomistas, mas eles também não têm um absoluto, uma regra absoluta. Eles acreditam na generalização, então, de uma norma. Estão sempre observando os resultados, né, incorrendo no erro que a gente já discutiu em capítulos passados sobre os fins justificarem os meios. Então, se manter aquelas regras, por exemplo, por que ele citou aqui os utilitaristas normativos? Porque eles entendem que você manter uma sociedade com leis que visam ali, né, proibir a mentira, o engano, né, e o assassinato, eles entendem que isso é completamente necessário, porque sem essas leis a sociedade ela vira uma anarquia, né? Ela fica sem controle. Então eles vão apoiar leis nesse sentido. Então leis ali de, igual citei, né, de proteção ao consumidor, lei contra fraude, proteção de dados da pessoa que está acessando a internet. Tudo isso são leis que visam limitar ali o mal que o humano é capaz de causar. Então, se você usar dados de uma pessoa sem o consentimento e para um uso impróprio, você vai ser punido. Então, precisa desse mecanismo para que a sociedade funcione. Então, o utilitarista normativo ele até entende que isso aí realmente é necessário e vai concordar, mas ele vai concordar só por causa dos bons resultados, que é trazer harmonia, trazer paz, que é melhor. Ele concorda não porque ele entende que é bom aquilo e que tem o pecado do ser humano e a inclinação para fazer coisas ruins e ele precisa ser limitado pela lei, não. Ele só concorda porque ele olha para os resultados e vê, olha, uma sociedade que tem esse tipo de lei é mais civilizada do que a que não tem.
Ele simplesmente olha para os resultados, ele não tem valores. Daí o autor vai trazer no capítulo alguns nomes, a gente já tinha visto ele, né? O Jeremy Bentham, do utilitarismo quantitativo. Então ele vai trazer a questão de mensurar o prazer e a felicidade que você tem, mensurar mesmo, matematicamente, por isso que é quantitativo, de quantidade. O generalismo moderno é herdeiro do hedonismo antigo, que acreditava que o prazer é o maior bem. Apesar de sabermos que o conceito popular comer, beber e ser feliz é uma perversão daquilo que Epicuro ensinou, não podemos deixar de considerar que seus seguidores da antiguidade estabeleceram com isso a doutrina clássica de que a busca do prazer físico e o ato de se evitar a dor física é o alvo supremo da vida humana. Então esse Jeremy Bentham ele vai tentar, né, ele tentou, na verdade, fazer esse cálculo do prazer, a gente já viu, e era adepto dessa ideia de que aquilo que traz felicidade é bom e o que traz dor é ruim. A gente também já discutiu os problemas com esse tipo de posição. Bentham admite que não se deve esperar que o processo seja rigorosamente seguido antes de cada julgamento moral ou de cada operação legislativa ou judicial. Presume-se que isso ocorre porque se trata de algo tão complexo, tanto em termos psicológicos quanto matemáticos, né? Ele está falando aqui de mensurar o bem que vai ser distribuído ali para cada pessoa, para ser considerado prático. Então isso é pouco prático, né? Isso de ficar pesando e tentando calcular qual que é o bem que uma determinada medida vai trazer para as pessoas. Nesse ponto, a necessidade de algum tipo de norma geral se torna mais óbvia na posição de Bentham. Afinal, se uma pessoa nem sempre consegue calcular o saldo do prazer, como é que pode se determinar um curso de ação? A resposta se torna mais explícita na posição utilitarista do sucessor de Bentham. Então, porque ele vai comentar sobre, por exemplo, políticas públicas e ver quanto mal que ela vai causar e quanto bem, e daí você fazer um saldo positivo, tirar o saldo, né, para ver se o saldo é positivo ou negativo, e assim pesar. Então ele vinha com essa ideia, e uma coisa que é muito difícil, senão é até impossível de se calcular. O sucessor dele, né, a gente também já viu, John Stuart Mill, que ele vem com o utilitarismo qualitativo. Então, o John Stuart Mill fez pelo menos uma modificação na posição de Bentham no que diz respeito a como o prazer é concebido e desenvolvido, propondo uma declaração mais abrangente em que se considerasse como as leis morais gerais podem funcionar em um contexto utilitarista. Então, o prazer é definido qualitativamente agora, não é mais quantitativamente. Então, com facilidade, o cálculo hedonístico de Bentham sujeita-se a uma interpretação materialista. Bentham realmente parece falar sobre o prazer físico e sobre a dor, uma vez que estes podem ser medidos em intensidade e duração. Anos mais tarde, apesar de Bentham ter tentado atenuar as implicações hedonistas de sua abordagem, dizendo que alegria ou felicidade são palavras que descrevem melhor o que ele queria dizer por prazer, ele não negou a visão materialista pela qual essa alegria deveria ser medida, nem a forma matemática. Por outro lado, Mill argumentava que prazeres se diferenciam em tipos e devem se preferir prazeres maiores ou menores. Então, qualitativo, ou seja, você não tenta mais matematizar, chegar num número exato. Qualitativamente é simplesmente você comparar uma coisa com a outra. Isso aqui é melhor do que aquilo que eu tinha antes. Então fica uma coisa mais geral, né? Tentando dar uma roupagem, porque realmente aquilo do Bentham ficou muito sem sentido, né? Essa ideia de você calcular matematicamente a quantidade de prazer. Então o Mill ele vem com uma ideia um pouco mais sofisticada, né? De você simplesmente comparar as duas coisas. Se eu tenho uma experiência fazendo isso e tenho uma outra experiência fazendo essa outra coisa, comparando uma com a outra, aonde que eu me sinto melhor? Então isso é qualitativo, então, do Mill. Prazeres sofisticados são mais elevados que prazeres não sofisticados. Prazeres intelectuais são mais elevados que prazeres sensuais e assim por diante. Há uma diferença qualitativa entre eles. O indivíduo está obrigado a buscar o tipo mais elevado de prazer para o maior número de pessoas. Aqui podemos perguntar novamente: como é que alguém pode saber o que irá trazer o maior bem para o maior número de pessoas sem que existam algumas regras ou normas para essa decisão? Certamente o indivíduo quase nunca está em posição que o torne capaz de prever os resultados de suas ações a longo prazo. A resposta de Mill para essa questão nos conduz à necessidade de normas. Então o autor, né, levantando aquela questão de, temos que tomar decisões que vão trazer o maior bem para o maior número de pessoas. Mas como que a gente define
o que são essas coisas boas, né? Qual é o padrão para você definir o que é algo que traz prazer, que traz felicidade, alegria, e a outra coisa que não traz. Não tem nenhum padrão por trás disso no utilitarismo. Então, passando por essa parte do John Stuart Mill, ele vai comentar, né, sobre como que ele tem a frase dele, a gente já viu que ele prefere ser um humano, um ser humano infeliz do que um porco feliz, né? Traz essa ideia dele de comparar qualitativamente, porque a vida de um humano é muito melhor por suas capacidades intelectuais, né, que a gente pode raciocinar, pensar, do que um porco que é feliz, mas ele não tem nenhuma capacidade de raciocínio e ele está na condição ali de animal. Então isso resume também o entendimento do Mill sobre essa comparação entre o que tem mais prazer e o que tem menos. Outro autor aqui é o Moore, né? Regras gerais e obediência universal. Os utilitaristas tratam do problema das exceções de duas maneiras básicas. Então, exceções, né? O que ele quer dizer com isso? Porque como eles são generalistas, então é porque não tem absoluto. Então, no geral, algumas coisas vão ser feitas, só que vão ter algumas exceções, então, naturalmente, já que é só geral, então significa que tem algumas exceções, porque se não tivesse exceções, seria um absoluto. Então, aquelas questões que a gente viu, né, sobre quando mentir, quando matar uma pessoa, isso são exceções. Então, como que o utilitarista ele lida, o generalista lida, né, com exceções? Uma escola, algumas vezes chamada de utilitarismo de ato, sustenta que cada ato ético particular precisa ser julgado por suas consequências. Dessa forma, exceções podem existir para qualquer regra ou norma ética, o que em determinados casos poderia justificar a desobediência à regra. Outro grupo, conhecido como utilitarismo de regras, argumenta que regras nunca devem ser quebradas, a menos que exista um conflito entre elas, uma vez que as consequências de se quebrar a regra são más. Em alguns aspectos, a posição de Moore se parece com uma combinação de cada uma dessas abordagens. As regras possuem então um valor geral para eles, para esse posicionamento aqui do Moore, né? Porque por mais que não seja um absoluto, é igual a gente comentou, no geral, o ideal é que a sociedade evite a mentira, porque se todo mundo engana todo mundo, você não tem confiança para fazer negócios, para formar empresa, para formar família, você mina a capacidade de construir uma relação em sociedade. Então esse tipo de regra eles entendem que tem um valor, mas um valor geral, né? Eles não acreditam que isso vem de herança dos nossos antepassados no sentido de que Deus colocou isso, né, no ser humano, ou que isso vem da Bíblia, dos princípios. Não, eles só acreditam que é algo que a gente descobriu que dá certo, e como dá certo a gente tem que replicar, simplesmente por isso. O assassinato, por exemplo, não pode ser aceito como sendo algo universalmente errado, uma vez que nós só podemos observar seus efeitos positivos sobre certas circunstâncias, e pode ser fácil perceber que uma mudança substancial nessas circunstâncias irá pôr em dúvida aquilo que parece ser a maior certeza universal das regras gerais. Dessa forma, a inutilidade geral do assassinato pode ser provada somente se a maioria da raça humana persistir em acreditar que a vida vale a pena. Visando a provar que o assassinato não será bom como um meio, nós teremos de negar a assertiva principal do pessimismo, de que a existência da raça humana é como um todo algo mau. Então, quando dizemos que o assassinato deve, de um modo geral, ser evitado, apenas o fazemos com base na condição de que a maioria dos seres humanos não concordará com o assassinato, mas persistirá em viver. Entretanto, enquanto a maioria dos homens continuar valorizando a vida, a consideração ética de que cometer o assassinato é de modo geral errado para qualquer indivíduo é capaz de ser provada. O mesmo é verdade para todas as outras regras, tais como a temperança e a manutenção das promessas. Então aqui eles tratando, por exemplo, o que o generalismo entende pelo assassinato. No geral, ele é errado. Mas ele é errado por quê? Porque você está tirando a vida de um outro ser humano criado à imagem e semelhança de Deus? Não, porque eles não acreditam na Bíblia e na teologia e de que não existem valores divinos, né, para eles. Então como que eles justificam? Que a gente percebeu enquanto sociedade que o assassinato generalizado não seria uma coisa boa. Então, com o tempo, a maior parte das pessoas se tornaram contra o assassinato. Então, para eles, né, tem mais pessoas boas no mundo do que pessoas ruins. E se numa sociedade você ainda tem a maioria das pessoas sendo contra o assassinato, assim, injustificado,
Então faz sentido você continuar criminalizando, né, e punindo quem comete o assassinato. Mas uma vez que tiver uma mudança na sociedade, tiver mais pessoas apoiando o assassinato, assim, se tornar uma sociedade violenta, daí você já não tem mais base nenhuma para você proibir o assassinato. Então já fica mostrado aí a fragilidade também dessa posição, né? Sempre vai depender ali da quantidade de pessoas que aceitam aquela norma ou não. Meio que ele está democratizando, né, num sentido bem ruim mesmo da palavra, democratizando as leis morais a serem feitas na sociedade. Então, se tiver muita gente concordando com algo que é errado, que é imoral, aquilo tem que ser feito simplesmente porque é a vantagem da maioria. Então, esse é um grande problema do generalismo. Então, eles vão sempre relativizar as regras, né? Elas não são absolutas, são gerais, então você tem exceções a elas. E a gente passou então pelo Moore. E um outro autor que ele cita aqui é o John Austin. Nenhuma regra geral deve ser quebrada. No utilitarismo de regras de John Austin, a questão de regras inquebráveis é levada um passo adiante do pensamento de Moore. O Moore, né, argumentava que somente algumas regras não deveriam ser quebradas, por causa da sua utilidade geral e também porque o indivíduo não poderia ter certeza de que seu caso era uma exceção legítima, e mesmo que fosse, outras consequências ruins e outras influências contrárias resultariam do ato de fazer dela uma exceção. Por outro lado, Austin argumenta que certas regras envolvem uma classe de ações que, se forem geralmente praticadas, produziriam resultados ruins. Essas regras nunca devem ser quebradas. Então, enquanto para o Moore, algumas regras ali vão poder ser quebradas, só algumas, né? Por conta de, dependendo da situação que a pessoa está, né? Então, nesses casos de assassinato em legítima defesa, a mentira mesmo, ele vai defender que em alguns casos pode ser quebrado. Já o John Austin, ele vai entender que qualquer regra pode ser quebrada, não é só algumas não, qualquer uma, porque as regras elas são justificadas pelos resultados. Então ele vai enfatizar isso de novo que a gente já viu do utilitarismo. Acaba ficando um pouco repetitivo, né? Porque as diferenças entre esses autores aqui são bem poucas. Então por isso que eu estou passando mais por cima nessa parte. Então ele vai falar que as regras elas são justificadas pelos resultados. Então, dependendo do resultado que eu quero, eu posso de repente quebrar uma regra ali ou outra. Obediência universal às regras é justificada pelos resultados gerais. De novo, né? Então, o fim que vai determinar se eu devo obedecer a regra ou não, e não o contrário, né? A regra que determina o que eu devo fazer. E um outro ponto que eles colocam aqui é que, enfatizando, né, que não existem regras absolutas. Então, o generalismo, ao mesmo tempo que ele tenta se afastar do antinomismo, ele também tenta se afastar do absolutismo, porque para eles é algo que soa muito teológico, né, cristão, porque os posicionamentos absolutistas com uma lei assim, que é uma regra, ainda que seja aquele situacionismo, né, que tem a lei do amor, mas mesmo assim ainda tem um absoluto. Então está muito mais associado a algo que vem do divino, né, algo teológico, uma ética teológica, uma ética cristã. Então o utilitarismo ele não quer, ele tende muito mais para um lado cientificista. A gente pode assim definir. Uma avaliação do generalismo. Então, agora vem os valores com as contribuições positivas e depois as críticas do autor. Então, o que tem de positivo no generalismo? A necessidade de normas, né? Então, eles entendem que o antinomismo está errado, o generalista, porque ele nega qualquer lei, qualquer padrão moral e relativiza todas as coisas. E o generalismo ele discorda nesse ponto e ele coloca algumas regras, ainda que elas sejam gerais. Elas devem ser seguidas porque essas coisas funcionam para a nossa vivência em sociedade, enquanto que o antinomista até isso ele nega. Outra contribuição positiva é a solução para normas conflitantes. Então, o generalismo, quando você tem duas normas que conflitam ali, ele tem uma solução, ainda que ela seja meio precária, que é de você analisar o que vai trazer o maior bem para o maior número de pessoas. Uma coisa meio vaga também, né? Mas é o jeito deles de colocar para resolver conflitos. Então, se eu estou em dúvida entre mentir ou salvar uma vida, para ele o generalista vai responder assim para você:
pesa o que vai trazer o maior bem para o maior número de pessoas. Salvar a vida ali daquelas pessoas vai trazer um bem maior para a humanidade do que simplesmente você não mentir. Até porque para eles a mentira não tem nenhum significado assim por trás da mentira, né? Não é um pecado, eles não são cristãos, então não entende que é um pecado, é só uma coisa a ser evitada. E nesse caso aí é fácil de você abrir mão e falar a mentira mesmo para salvar as outras pessoas. Outra contribuição, né, a última, é que alguns generalistas possuem uma norma universal, né? Tem aqueles que defendem que a gente não deve quebrar alguns tipos de leis, como por exemplo os direitos humanos, né? Como que a gente trata o próximo, não porque eles acreditam que o outro é a imagem e semelhança de Deus, porque eles não acreditam na Bíblia, mas simplesmente porque eles entendem que violar, desrespeitar dessa forma, né, o próximo, né, o outro ser humano, uma pessoa igual a você, eles entendem que se a gente eliminar esse amor uns com os outros, né, esse respeito mútuo pelo menos, não dá para manter a sociedade por muito tempo. Então daí eles vão defender que não se pode quebrar algumas leis, então se torna meio que universal na prática. E essa é uma contribuição positiva deles. Agora, algumas impropriedades do generalismo. Os fins não justificam os meios, né? A gente já viu isso. Então, tem o problema do generalismo de dizer que olhar para os resultados e qual que é o seu objetivo, e isso justifica os meios, quaisquer meios. Então ele fala, o ato não é automaticamente bom apenas porque possui um alvo bom. Os meios para alcançar um alvo devem ser julgados como sendo bons por meio de algum padrão objetivo daquilo que é bom. O caminho para a destruição está pavimentado de boas intenções. Provérbios 14, 12. Algo não é bom porque as intenções motivadoras são boas. Algo só é bom se as ações também forem boas. Da perspectiva cristã, nós precisamos concordar com o apóstolo Paulo quando ele diz: que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça se destaque? Romanos 6, 1. Então, as ações devem ser boas, não deve olhar só para os resultados. Outra crítica ao generalismo. O generalismo não possui normas universais. Então, por mais que tenha o grupo ali, né, a gente acabou de citar que na prática é universal porque eles entendem que tem coisas que a gente não pode desrespeitar, senão acaba com a nossa vida em sociedade. Eles têm meio que essa vergonha, né, de se colocar como um absolutismo e de adotar uma regra, até porque como eles não acreditam na Bíblia, não acreditam em Deus, nada disso, não tem nem onde eles firmarem, né, algo assim como um padrão. Por que vocês têm essa lei, né? Se o generalismo tivesse uma lei para seguir, por que vocês têm essa lei? De onde é que vocês tiraram isso? Não, todas as normas que eles colocam são de observações, de estudo de como que tem sido a vida em sociedade até os dias de hoje. Não tem nada deontológico, né, que vem de Deus, algo divino. Não tem uma revelação, então não tem como ter um absoluto. Atos utilitaristas não possuem valor intrínseco. Então aquela história, né, que a gente discutiu, eles não analisam o ato por um valor em si, por exemplo, a mentira. A mentira eles não entendem como pecado, não vê o problema intrínseco da mentira. O que é mentira? A enganação, a corrupção do homem, o coração enganoso. Não tem isso. Porque eles entendem que a mentira é simplesmente algo que atrapalha, no geral atrapalha a convivência em sociedade. Se todo mundo ficar mentindo um para o outro, não vai ter negócios, não vai ter família, a gente não vai poder confiar uns nos outros e daí não tem relações sociais. Então, para eles, a mentira é isso. A mentira é uma coisa que geralmente atrapalha o nosso convívio social. Então, vamos evitar isso. Mas totalmente diferente da posição cristã, por exemplo. Vai apontando, a mentira é um pecado, está dentro do coração do homem. Ele é inclinado a não só esse pecado, mas vários outros tipos. E a gente precisa de leis aplicadas aqui que derivam da palavra do Senhor e que precisa ser aplicado aqui no nosso Código Civil para limitar um pouco, pelo menos, essa maldade humana, para que a sociedade não entre em colapso. Então vê a diferença, né, do discurso. Um outro ponto negativo do generalismo é que é necessário uma norma absoluta, já comentamos sobre isso, né? Não tem como eles compararem o que traz o maior bem para o maior número de pessoas se eles não têm um padrão do que é bom, o que é esse bem, quem define o que é bom e o que é ruim. Eles não têm um padrão. O fim é um termo ambíguo.
Um outro problema com o generalismo é esse, é sempre o objetivo. Mas o que é esse objetivo final? Como é que você define? Né? A pessoa pode conseguir algo com a ação dela, mas depois ela ainda quer outra coisa e daí isso fica se retroalimentando e ela nunca está satisfeita, sempre quer mais, mais. Então o que é o fim? A ética generalista está baseada naquilo que trará os melhores resultados a longo prazo, né? Esse seria o fim, o longo prazo. Mas quão longo é esse longo? Há alguns anos? Toda uma vida? A eternidade? Qualquer coisa que vá além do presente imediato encontra-se fora do campo de ação humano, porque a gente não tem controle sobre o tempo. Isso é uma coisa óbvia. Somente Deus conhece o futuro. Assim, somente Deus poderia ser um utilitarista, mas ele não é. O autor aqui brincando, né, com essa posição. Então, esse é um problema, né? A definição de quando que é o fim, né? Quando que termina essa ação? Como é que ele consegue delinear? Onde que está o início da ação? Onde é que está o final? Se ele alcançou o objetivo e determinar ainda se tudo isso é bom ou ruim. É uma posição realmente de Deus, né? Que ele está querendo se colocar o proponente do generalismo. A necessidade de normas éticas absolutas, né? A gente já citou aqui as 3 vezes. E ainda sobre a palavra fim, uma ambiguidade. Né? Uma ambiguidade adicional ainda encontrada na palavra fim ocorre pela discordância existente entre saber se ela compreende um grande número ou todos os indivíduos, como tem sido sugerido por alguns. Saber qual visão tem sido adotada fará uma diferença significativa, particularmente no que diz respeito aos direitos da minoria. Em muitos casos, uma maior quantidade de bem poderia ser alcançada para a maioria das pessoas se alguns direitos básicos fossem negados a algumas pessoas. Que ele está falando aqui, onde é que desemboca nesse tipo de pensamento? A gente já viu, né? Em ditaduras, em regimes totalitários. Então, o que ele está falando aqui é que isso de trazer o maior bem para o maior número de pessoas pode acabar causando a destruição das próprias minorias, porque o nome já diz, né? São minorias, são pessoas que têm pouca representatividade na sociedade, nas esferas do poder. Então, se você aplica essa ética utilitarista, essas pessoas vão ser mais marginalizadas ainda, inclusive até podendo tirar direitos delas em prol de beneficiar todo o resto da população, né? E a gente vê muito isso hoje em dia, né? Em leis e condições que exploram as pessoas, né? Exploram as minorias. E em todo lugar que tem uma ditadura, em todo lugar que tem um regime totalitário, principalmente, isso se atenua, né? Isso é a aplicação ali, não deixa de ser de uma espécie de utilitarismo, que está fazendo o melhor ali para o maior número de pessoas ali do grupo deles, né? E as minorias elas são subjugadas porque justamente elas não têm o poder de decidir seguindo essa lógica aqui. Resumo e conclusão, para a gente encerrar esse capítulo. Em contraposição ao antinomismo, o generalismo argumenta que há alguns princípios obrigatórios. Em contraposição ao absolutismo, o generalismo insiste que nenhuma dessas leis morais é realmente absoluta. Uma vez que todo princípio moral admite exceções, o generalista possui uma solução fácil para os conflitos morais. Entretanto, uma vez que ele não possui um princípio moral absoluto, sua visão tende a ser reduzida a uma espécie de antinomismo. A menos que existam algumas prescrições morais objetivas de conteúdo substancial, obrigatórias a todas as pessoas durante todo o tempo, a qualquer tempo, torna-se possível que qualquer tipo de ação possa ser justificada. Porque são tantas exceções, né? E é tudo tão geral e depende tanto do contexto, que a qualquer momento esses princípios que eles dizem ter vão poder ser quebrados. E é por isso que vira, na verdade, um tipo de antinomismo. Que por mais que o generalista ele diga que ele tem alguns princípios, ele generaliza esses princípios, então de acordo com o contexto pode acontecer uma coisa ou outra, e daí se torna como um antinomista também, sem leis. Então a gente encerra esse capítulo sobre o generalismo. No próximo vídeo a gente vai tratar vai entrar, né, nos absolutismos, já todas as posições cristãs e reformadas, né? Então o primeiro vai ser o absolutismo qualificado. Aguardo vocês no próximo vídeo. Deus abençoe.